Sétimo mandamento: não adulterarás. Pediu ao reverendo Duarte que eleve a Deus uma oração, suplicando por esse momento aqui de palestra devocional, a fim de que o Senhor venha nos instruir. Por favor, reverendo. Deus bendito, muito obrigado. Temos a oportunidade de nos unirmos em teu nome, orar, bendizer. Acabamos de contar a Deus aqui no coração tudo que fazemos, tudo que, ó Deus, pensamos em fazer, queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fazer de nosso coração corações contritos, comprometidos, corações alcançados pelo Senhor Jesus, corações conversos, corações que se dobram diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhores, como nós agora novamente fazemos, nos curvamos diante do Senhor, para que tu fales ao nosso coração. Para tanto, abençoe a palavra dessa noite, toda a instrução, toda a sabedoria que teu servo necessita, para nos comunicar as belas palavras de Deus, sejam derramadas, dispensadas sobre o mesmo. Nos conduz, ó Deus, a rica oportunidade de sermos redarguidos e, ó Deus, conduzidos na sua palavra santa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos em nossa língua uma divisão, uma organização dos pronomes chamados réticos, começando com a primeira pessoa do singular, não é assim? Eu, tu, ele. É interessante que na língua hebraica não se começa com a primeira pessoa, mas com a terceira. E em seguida para a segunda e por fim a primeira. É interessante perceber que nessa simples organização das pessoas da conjugação verbal já fica muito demonstrado o foco de uma cultura. A nossa cultura ocidental é centralizada no indivíduo. Isso já vem de tradições bem antigas em nossa cultura, mas isso foi muito radicalizado, principalmente com o advento do Renascimento e com a modernidade. O eu é o fundamento da nossa civilização, da nossa cultura, da nossa organização social e etc. Isso se reflete numa crença que temos de que o sujeito deve receber o supremo valor dentro de um ordenamento moral e que esse sujeito deve ser, inclusive, a fonte de todo ordenamento moral. No entanto, nós observamos que, para a cultura hebraica, e principalmente de acordo com a revelação bíblica, as coisas não ocorrem desse jeito. Nós percebemos que, se há um sujeito que é o fundamento da moralidade, esse sujeito não é humano, é transcendente. E esse sujeito não é individual, é triuno, mostrando que na essência do próprio ser, que é o fundamento do ordenamento moral, há uma comunidade de pessoas. E nós refletimos, portanto, no nosso comportamento moral, o ideal de bem, quando refletimos uma atitude que nos leva à coletividade amorosa para com Deus e para com o próximo. E os 10 mandamentos nos apontam estas realidades. É por esta razão também que podemos enfatizar o aspecto central da graça de Deus ligada à lei, conforme vamos ver amanhã, por um período pequeno na parte da tarde. A lei de Deus está intimamente ligada à redenção gratuita do próprio Deus. Deus nos redime, nos estabelece e constitui como seu povo, dando-nos dignidade, dando-nos um nome, fazendo-nos participantes de um relacionamento com Ele, e Ele regulamenta este relacionamento, fazendo-nos compreender quem Ele é, a fim de que por esta compreensão, fruto de uma contemplação da sua santidade, possamos assim refletir quem Deus é em nós,
para que nossos relacionamentos interpessoais sejam também santificados. Vimos então que a fonte da santidade, a origem da santidade é o próprio Deus, primeiro mandamento. Que a santificação do relacionamento do homem com Deus se dá através da contemplação de Deus, do culto e da propagação de quem Deus é, pela reverência que temos ao seu nome, que é demonstrado no conhecimento que temos de Deus e no testemunho que damos a respeito de Deus. E vimos também que nós santificamos o nosso tempo quando o organizamos dentro de uma perspectiva que transcende o próprio tempo e que demonstra que o propósito de nossa vida e de nossa existência é a eternidade na consumação de Deus no tempo. É por isso que o quarto mandamento está fundamentado na obra da criação, em Êxodo 20, e na obra da redenção, em Deuteronômio 5. E esta obra da criação e da redenção tem seu ápice, seu clímax, na consumação em Cristo Jesus. Nós organizamos nosso tempo dentro dessa perspectiva da eternidade. Vimos então, falamos um pouco disso, e as próximas palestras eu vou enfatizar esse aspecto, que os 10 mandamentos nos apontam um caminho da alteridade para a integridade. O que é isso, alteridade para a integridade? A palavra alteridade é de uma palavra de origem grega, alter, que quer dizer o outro. Então a alteridade é a formação da nossa individualidade através do relacionamento com o outro. E é assim que nós nos reconhecemos como uma pessoa, como um eu, quando nos colocamos diante de uma pessoa que também é um eu. Mas há aquela pessoa que é a pessoa absoluta, que é a pessoa triuna de Deus. E portanto, em primeiro lugar, na primeira tábua dos mandamentos, nós temos a alteridade absoluta, que é Deus, se relacionando com a alteridade criada, que é o homem, a fim de que formemos em nós a imagem e a semelhança do próprio Deus, porque para isso fomos criados. Entrando no quinto mandamento, e nós notamos este detalhe como muito importante, que os mandamentos da segunda tábua, que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, não se iniciam com a lei que proíbe a violação da vida, porque antes da vida individual vem a fundamentação da vida, que é a vida comunitária. Portanto, o honra pai e mãe aponta para a sacralidade dos relacionamentos como fundamentação e fonte da própria vida individual. Esta relação do homem com o outro o conduz pela alteridade à integridade espiritual. E o que é ser íntegro? A gente fala às vezes de coisas íntegras. O que são coisas íntegras? São coisas inteiras, coisas completas. Leite integral. O que é leite integral? Leite completo, que não tiver na gordura. Isso aqui é mentira, que esses de caixinha não são integral coisa nenhuma. Leite integral é só no pé da vaca, né? Essa leite integral, né? Gordura de nada, né? Integridade, meus irmãos, é a correspondência exata entre o que você é, o seu homem interior, o que a Bíblia chama de coração, e naquilo que você é como expressão para o outro. Deus é íntegro, e a integridade de Deus se revela na sua glória. A glória de Deus é a manifestação dos atributos de Deus na criação, na revelação e na redenção. Deus manifesta quem Ele é por meio da sua glória, e Ele manifesta a sua glória em nós, nos concedendo o que Ele tem, que é a integridade, transformando o nosso homem interior. E essa transformação dos nossos afetos e desejos mais íntimos produzem uma nova tendência em nossos hábitos e comportamentos, e este padrão de hábitos nós chamamos de caráter. Então Deus transforma o nosso caráter. A palavra caráter designa a impressão de uma moeda, é o caráter, né? Então é aquilo que é marcado em nós pelo hábito e que marca quem nós somos. E mais à frente, na formação de quem nós somos, o mandamento de Deus produz a transformação da personalidade. E o que é personalidade? A palavra personalidade vem do termo latino persona, né? Que a palavra personalidade também deriva do termo grego hipóstase, que
quer dizer máscara. É a maneira como nós nos mostramos para os outros. Então o que Deus faz? Ele nos transforma em nosso íntimo, a fim de que sejamos íntegros, de maneira que aquilo que somos no interior, na presença de Deus, haveremos de ser também no exterior, na relação com os outros. Mas ninguém ainda é assim, né? Por quê? Porque se nós revelarmos o que vai lá no fundo do nosso ser, tem muita coisa feia lá dentro. E aí, se você consegue revelar isso, é porque você, como eu disse de manhã, é um psicopata, né? Ou um sociopata. Então, olha quem eu sou. Meu Deus, que medo. Vou fugir de você. Então, nós não revelamos quem nós somos, porque nós ainda não fomos integralmente transformados. Mas, na contemplação de quem Deus é, e Deus nos contempla exatamente quem nós somos, além da personalidade, além do caráter que foi forjado pelo comportamento, principalmente na infância se forma o caráter, né? Além disso tudo, Deus vê o homem interior, o coração. Deus nos sonda, Deus nos conhece. E é nesse conhecimento íntimo que Ele nos transforma e faz que sejamos íntegros, de maneira que venhamos a refletir exatamente aquilo que Deus fez em nós, em nosso interior, na nossa conduta externa de comportamento para com o próximo. Deus então santifica primeiramente o nosso relacionamento com o próximo, porque é relacionando com o próximo que Deus começa a transformar o nosso homem interior, a fim de que possamos cada vez mais demonstrar ao outro a glória de Deus, que vai nos moldando de dentro para fora, como diz lá 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, de glória em glória, por meio do Espírito Santo de Deus. Deus então também nos chama à santificação da vida, como esta bênção da parte de Deus para todos os seres humanos, este valor sacrossanto com a qual a vida é revestida, tendo em vista os dois fundamentos que vimos pela manhã, já que a vida ela tem sua origem no próprio Deus, tendo em vista que o homem é a imagem de Deus, e já que todos nós somos uma só carne, porque procedemos de um mesmo descendente. Passamos então a santificar a vida, abandonamos, despojamos o nosso egoísmo natural, que nos tende ou que nos leva cada vez mais a buscarmos aquilo que seja sempre do nosso próprio interesse, e passamos a considerar o outro também como imagem de Deus, como um irmão meu, porque procede do mesmo descendente, e nisto somos também transformados pelo Senhor. Mas além de santificarmos a vida, Deus nos leva à santificação da fonte da vida. É por isso que esse mandamento, sétimo mandamento, nos diz: não adulterarás. De onde veio a vida? Hoje a relação sexual tem sido vista na sociedade humana, principalmente na sociedade ocidental, como coito. Eu brincava hoje com o Guilherme Neto, né? Ele falou: pastor, você falou mesmo que ele casava no namoro, não tem coito? Não, coito quem faz é animal, né? Brincando com, né? Mas as pessoas têm visto como isso, um coito, um simples contato físico com a finalidade de preencher desejos físicos, fisiológicos. O que isso implica, meus irmãos? Implica simplesmente que nós estamos transformando a imagem de Deus, que é o nosso próximo, o nosso semelhante, num simples objeto de satisfação de desejos imediatos. Só isso. Você está objetivando o outro. Você está transformando num boneco um ser. Mais grave ainda, você está se transformando em nada aquele que também é o portador da imagem e da semelhança de Deus, quando entende a fonte da vida, que é a sexualidade humana, como algo limitado a uma relação puramente fisiológica. Este mandamento nos mostra então a sacralidade da vida e sua origem. Origem da vida que nos leva à preservação da mesma
e da manutenção de todos os relacionamentos. Esse tipo de mandamento então nos remete aos dois anteriores. Quando falamos então desse sétimo mandamento, devemos nos lembrar daquilo que foi estudado, se não me engano, hoje, né? Deixa eu ver, segunda de manhã, isso. Das regras que devem ser observadas para a compreensão dos mandamentos. E a sexta regra diz o seguinte: que sobre um pecado, um dever, e o pecado aqui é o adultério, sobre um pecado, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. Portanto, quando a Bíblia nos diz não adulterarás, ela está proibindo todas as coisas que se relacionam com a profanação ou a conspurcação, a corrupção da sexualidade segundo os padrões de Deus, para a preservação da vida e para a transmissão da glória de Deus por meio das suas imagens. Veja, meus irmãos, que Deus nos criou para que sejamos espelhos da sua glória. Nossos primeiros pais faltaram e falharam neste aspecto. Mas Deus restaurou a humanidade em Cristo, e Cristo de fato estabeleceu o propósito de Deus, de maneira que Colossenses capítulo 1:15, falando a respeito do Cristo, que é o Verbo encarnado, declara: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o perfeito espelho da glória de Deus, conforme nos diz Hebreus no capítulo 1, no versículo 4, quando declara que o Filho é o resplendor da glória do Pai, aquele representante da humanidade que cumpre o propósito para o qual fomos criados, que é ser a imagem e a semelhança de Deus, refletindo os atributos de Deus e o relacionamento do Senhor Deus, que é triuno, para a criação, como seus administradores e governantes no cosmos. Foi para isso que Deus nos fez, para sermos o reflexo de quem Ele é no mundo. No entanto, meus irmãos, só podemos refletir quem Deus é em relacionamento, porque Deus é Trindade. E esse relacionamento inicia-se no casal. No casal. Não é à toa, meus queridos, que um dos pontos que mais tem sido combatido, até mesmo pelos crentes, são os padrões bíblicos para o casamento e para a família. Eu já cansei, eu não ligo de ser chamado de doido no mundo, não. Isso aí é normal, né? Combinando, você é doido mesmo. Porque se você tem a mente de Cristo, a mente de Cristo é loucura para o ímpio. Mas eu já cansei de ser chamado de maluco na igreja, simplesmente por acreditar na Bíblia. Por outras coisas pode me chamar, né? Igual o bichinho, camisa de basquete, o pastor é maluco, olha que coisa esquisita. Tudo bem, maluquice mesmo, os caras doidos com sua mania, né? Tem gente que põe chuteira e vai jogar naquele campeão horroroso. Não, isso é doideira. Doideira também, mas tem diversão, não tem? Se tiver chovendo, ainda é mais gostoso de jogar, né? Na lama, melhor ainda, né? É uma doideira que a gente tem, né? Uma forma lúdica de voltar à infância. Mas veja, mas por causa da Bíblia tem sido chamado. Eu me lembro uma certa vez, ilustrando esse ponto, que uma igreja me convidou para pregar a respeito de família. Aí eu pensei que era para pregar sobre o que a Bíblia diz da família, né? Mas eu esqueci que não era para pregar. Eu preguei sobre família. Peguei o Salmo 127, 28. E incentivei os crentes a casarem, as jovens a casarem novo, a ter um filho, que filho é bênção de Deus. O povo só me chama de doido. Então, vou rasgar isso aqui da minha Bíblia, eu estou ficando doido, estou lendo isso para não passar vergonha. Né? Jesus, eu também passar vergonha, eu estou muito doido. Por que, meus irmãos? Porque nesta área da vida, em que Deus santifica a origem da própria vida, que é o matrimônio, o relacionamento entre um homem e uma mulher, as concepções mundanas centradas no indivíduo e no egoísmo individual já penetraram com todas as suas raízes no seio da igreja. E está difícil desarraigar esse pensamento hedonista da igreja. Porque o hedonismo é muito simples. Qual é o princípio básico do hedonismo? Vou ser bem exato, né? Esse hedonismo lá nas suas origens, talvez em Epicuro. Olha, você tem que ser feliz. Para ser feliz, você não pode ter preocupação. O que é a vida feliz?
Vida feliz é aquela vida que é como um mar sem ondas, sem preocupação, calmaria. E como que você faz para ter uma vida calma? Aí eu procuro falar, você tem que tomar 4 remédios. Primeiro remédio, primeiro remédio, não precisa temer Deus, não. Esquece que Deus existe. Deus perturba muito a vida da gente. Então, primeira coisa, seja ateu. Ateísmo, meus irmãos, é um remédio contra Deus, desde Epicuro. Segunda coisa, não se preocupe com a morte. Você ficar pensando na morte, você vai ficar pensando que talvez tem que prestar conta, sua vida virar uma confusão. Não pensa em morte, não. Pensa aqui agora, faça o que você tem para fazer, esquece da morte. E principalmente, Epicuro entrava agora na filosofia que ainda permanece até hoje. Epicuro falou isso aí há 200, 300 anos antes de Cristo, se eu não me engano. Busque sempre aquilo que te dê prazer e fuja sempre daquilo que te provoca sofrimento e dor. Aí você vai ser feliz. E os crentes acreditam nisso, né? Só que eu não sabia que Epicuro era profeta, nem muito menos apóstolo. Só que tem sido para a igreja contemporânea. Profeta Epicuro, segundo São Epicuro, capítulo 3, fuja do sofrimento, busque o prazer, faça aquilo que satisfaça o seu coração, porque aí você vai ter uma vida boa e feliz. Mas quando a Bíblia fala da genuína felicidade, que não é uma felicidade de tranquilidade, mas uma felicidade em meio a sofrimentos, a tormentos e a dificuldades, e a Bíblia chama esse tipo de felicidade de bem-aventurança, ela nos descreve coisas que parecem algumas vezes exatamente o contrário do que Epicuro falou e que o mundo busca atualmente. Não é verdade? Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos para o meu nome. Mas bem-aventurado quem chora, bem-aventurado quem é perseguido, bem-aventurado quem está sofrendo, quem tem fome e sede, é bem-aventurado. Bem-aventurado quem repete a lasanha em português, quem tem fome e sede. Nós pensamos exatamente conforme a mente do mundo e deixamos que o mundo dite o modo dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios e, por consequente, já que nossas condutas refletem o que pensamos, o nosso modo de proceder, nosso modo de administrar nossa vida, nosso modo de fazer nossas escolhas, nosso modo de escolher a maneira em que haveremos de glorificar a Deus através de nossa vocação, de nossa existência e, enfim, de tudo que envolve o nosso ser. E somos, de fato, homens e mulheres de pequena fé. Cremos mais na voz do mundo que na voz de Deus. É isso que tem acontecido. E nesta área nós percebemos que as mudanças do pensamento, que o pensamento hedonista causou na sociedade, entraram com toda a intensidade na igreja. Eu às vezes fico até com medo, né? Quando chega jovem, assim, pastor, eu faço? Eu gosto de casa, casa. Ah, mas você não tem maturidade, mas pega maturidade casando, e sendo um homem, sendo mulher, e assumindo e vai e pronto, e vira gente, você pega com Deus e vai embora. Vai esperar ficar maduro, aí cai de podre, você não deve ser. Ah, vou ficar maduro. Maduro nada, você é podre. E eu fico com medo, sabe por quê? Eu fico com medo dos pais de vocês. Os pais querem matar, né? Não tem alguns que querem, né? Aí casa, e agora eu faço? Tenha filho. Eu vou ter filho? Não, mas filho, eu posso falar filho é desgraça. Eu posso falar isso, né? Não está voltando, não fala, porque fica com vergonha. Mas lá no homem interior que Deus contempla, pensa isso, né? Vai acabar com a minha vida, a mulher vai acabar com o meu corpo. Não é, né? Não, os vermes vão acabar com o seu corpo, mas a gente dá um outro novo, não. Imordido, lindo, perfeito. Não preocupa com esse corpo, não, isso aí é para acabar mesmo. Então fica aquele pensamento mundano. Mas Deus nos chama a atenção neste mandamento para a sacralidade do relacionamento entre um homem e mulher, que são a imagem de Deus, e que neste relacionamento demonstram quem Deus é, na comunhão do casal, assim como o Senhor é, na comunhão da Trindade, e refletem esta comunhão na produção de seres que são a imagem de Deus, para refletir a sua glória no mundo. Sabe quantas vezes a palavra missão aparece na Bíblia? Eu gosto muito de missiologia, mas nunca vi missionário falar isso. Sabe quantas vezes? Só aparece uma, lá em Timóteo capítulo 2, quando fala que a missão da mulher é ter filho. É a única vez que aparece.
Mas não está no grego também não, né? Porque no grego não tem a palavra missão, essa palavra de origem latina. Mas é a única vez que aparece na Bíblia. Nós achamos que fazer missões é simplesmente pregar o Evangelho aos de fora. E esquecemos que as missões começam na configuração correta de um casamento em que uma família da aliança haverá de ter filhos para perpetuar a herança do povo de Deus. Quantos pastores são filhos de famílias de crentes? Eu creio que a maioria. E muitos até filhos de pastores, ou de presbíteros, ou de diáconos, de oficiais, de famílias que criaram aqueles filhos, dedicando-os ao Senhor, priorizando, na maioria das vezes, porque somos falhos, a vida dos filhos e a vida da família, as coisas de Deus. E Deus então cria, através daquele relacionamento entre um jovem e uma jovem que contraíram uma aliança de amor, cria ali uma pequena igreja, uma agência do reino de Deus, para fundamentar a grande igreja que é a família de famílias. Esquecemos disso, meus irmãos. Se formos olhar, eu tenho prestado atenção nessas coisas na história. A história da igreja, e não precisamos de longe, porque na história da igreja presbiteriana, muitos pastores, missionários que foram enviados, e pastores das primeiras gerações de nossa igreja, foram crianças dedicadas a Deus no ventre de suas mães. Vocês sabiam disso? Incluindo Archibald Green Simonton. Mamãe chegou: Senhor, este aqui é do Senhor. Os outros vão trabalhar porque alguém tem que ganhar dinheiro na família. Esse aqui vai ser pastor. Os outros têm que sustentar o ministério. Um vai ser médico, fazendeiro, mas esse aqui é pastor, o pequeno Archibald. E quando o Archibald estava aqui com vários problemas no Brasil, passando extremas dificuldades, a esposa acabara de falecer, dando à luz a primeira filha dele, uma criança pequena, numa cultura estranha, já sofrendo da febre amarela, mandando cartas para os seus familiares, sempre, de acordo com o que estava no diário de Simonton, sua mãe o estimulando, falando da saudade, falando do apreço, do amor, mas estimulando a Simonton a perseverar no ministério para o qual ele fora dedicado desde o ventre materno. E eu ouço essas histórias e fico perguntando: quantas mulheres atualmente você ouviu? Esse filho meu aqui eu já dediquei para o Senhor, eu quero que ele seja um missionário. Atualmente, meus irmãos, a gente vai evangelizar o povo. Agora você é missionário, porque aqui na nossa igreja a gente não quer nossos filhos sofrendo, não. Nós aqui servimos Epicuro, Jesus e Epicuro, mas fugir do prazer, buscar o prazer e fugir da dor. Mas agora você vira missionário. Você pensou que agora é gente? Não. Meu filho vai ser doutor, vai ganhar dinheiro, e ele pode vir no dia das mães só aqui na igreja, tá bom. Você ficar vindo, não está dando um dízimo de vez em quando. Veja, meus irmãos, que cristianismo medíocre, porque perdemos a perspectiva desse mandamento. Achamos que simplesmente porque não adulteramos de fato, temos cumprido o sétimo mandamento. Este mandamento que preserva esta que é a fonte da vida e da humanidade, também da própria igreja, que é o relacionamento entre um homem e uma mulher, objetivando dar frutos que sejam o reflexo de Deus e da sua imagem para as gerações futuras, a fim de que o homem cumpra os mandatos de Deus, o mandato espiritual, o mandato social, o mandato cultural e o mandato redentivo, que nós temos um quarto mandato depois da restauração e da graça, o mandato redentivo. Ao invés de pensarmos nisto, o mundo tem nos levado a ver o sexo como uma simples fonte de prazer no âmbito fisiológico. Mas o sexo é muito mais do que isso. Vejamos o que o catecismo nos ensina a respeito do sétimo mandamento. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que este mandamento exige de nós? Esse mandamento nos mostra que nós devemos buscar aquilo que os teólogos antigos chamavam de castidade. Devemos ser castos. E a palavra castidade quer dizer pureza do corpo. Devemos ter um corpo puro, mas que reflita uma pureza da mente, do coração. É a castidade que está em voga aqui neste mandamento. Devemos ser castos, não apenas no corpo, no entendimento, nos afetos, mas também nas palavras e no comportamento. O mandamento busca que tenhamos
em mente a preservação da castidade em nós e também nos outros, que façamos tudo que está ao nosso alcance para a preservação da nossa castidade e da castidade dos outros. Vigiar os olhos, os sentidos, buscar a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm dom de continência, não foram chamados para o celibato. Se alguém aqui foi chamado para o celibato, Deus o abençoe, também é um dom de Deus, não vamos discriminá-lo. Mas se você não foi, você deve se casar. Vou esperar fazer o doutorado. Você está tentando a Deus. Você está abrasado? Se você estiver abrasado, Deus está falando, case. Calvino era muito prático, né? Calvino diz o seguinte: como eu posso saber que Deus quer que eu case? Se eu já estiver abrasado. Então todo adolescente tem que casar? Não, todo adolescente tem que começar a procurar meio para casar. Olha, com 16 anos, estou muito abrasado. Então já vou planejar 16, 4 anos, tá, 20 anos de casa, 18, sei lá quando. Pede para Deus te dar força e condições, porque se você está abrasando, estimulando o abrasamento, você está pecando contra Deus e contra a castidade. Evitar todas as ocasiões também de impureza e resistir às tentações. Veja, esses são os deveres que o mandamento nos exige. O mandamento nos exige esta pureza. Os cristãos, por causa das tradições católicas, entendiam que a castidade era a conservação da virgindade, ou evitar o coabitar entre o marido e a mulher. Mas a Bíblia nos mostra que isso não é verdadeiro. O escritor da Epístola aos Hebreus nos declara claramente, no capítulo 13, no versículo 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, e a palavra impura aqui significa porneia, e ela designa também as relações sexuais, ou qualquer contato de cunho sexual fora do casamento, e também os adúlteros, e aí os casados que têm relações com pessoas que não são seu cônjuge. A pessoa que chega e diz: pastor, onde que a Bíblia proíbe de fazer sexo antes do casamento? Ela não proíbe de fazer sexo antes do casamento, pode ficar tranquilo. Ela só ordena fazer apenas o casamento. É o que está aqui em Hebreus 13:4. Ela ordena que o sexo seja feito somente no casamento. Consequentemente, ela proíbe qualquer outro tipo de relação que não seja dentro do seio matrimonial, do leito matrimonial. A impureza ou porneia indica todo tipo de impureza sexual que afeta a vida humana e que não esteja relacionado ao leito sem mácula, que é o leito do casamento. Pensamentos, filmes, desejos lascivos, insinuações, palavras provocantes, flertes, né? Fica flertando só para ver se vai dar alguma coisa. Que negócio, acho que vocês não fazem isso mais, né? Você já passou dessa fase, né? E acho que tomara que nunca tenha entrado nela, né? Deus perdoe se entrou. Ficar, né? Vou estimular aqui para ver se é bom. Bom é, mas é pecado. Bom para um sentimento momentâneo, mas é pecaminoso. É bom quando é feito no casamento, com a sua esposa, com o seu marido, na exclusividade da relação conjugal. Tudo isso, meus irmãos, é muito sério, porque estas coisas nos ajudam a preservar a pureza do nosso coração, da nossa mente e do próprio casamento que haveremos de contrair na presença de Deus. Pessoas que tiveram uma vida imoderada na área sexual, quando se casam, têm muitas dificuldades, pode ter certeza. Outras pessoas que se envolvem com a pornografia, que hoje não moda pornografia, eu fico abismado, né? Eu gosto de futebol, aí eu vou lá na Globo.com e não diz futebol. Você abre, aparece lá, né? Não fala o que aparece lá. O que você vai ver com o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho fez isso aí. Deixa eu tirar. Por que tem esse negócio aí? Não estou entendendo. Mas está lá. Por que é país de futebol? O que vai ter lá?
um corpo de mulher seminu. A garota do galo, não sei se galo tem garota, o galo tem um banho de medo feio, lá não é jogar bola. Mas tem a garota. Para que tem aquilo ali? Aí, pornografia para todo lado. Você entra numa loja, pornografia. Propaganda de iogurte, pornografia. Porque aqueles que cuidam do marketing sabem do pecado do nosso coração, sabem naquilo que nos toca. É por isso que Jó nos declara que ele fez uma aliança com os seus olhos, para que não o colocasse sobre nenhuma donzela. Quando ele defende a sua pureza diante de seus amigos, e entre as muitas coisas que ele fala a respeito da sua atitude, ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos, para que não colocasse sobre nenhuma donzela, porque ele sabia da malignidade do coração humano. Jesus Cristo, quando fala a respeito do adultério, ele nos alerta seriamente que o adultério não é simplesmente a consumação de um ato físico por parte de uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge, mas o adultério é uma intenção impura que nasce no coração e que se refere a um olhar obsceno para outro alguém. Mas nós vivemos uma sociedade contaminada pela impureza. O mandamento nos fala de algo, meus irmãos, que ficou demodê pastor falar sobre isso. Na minha época, assim, mais jovem, o pastor falava muito sobre isso, né? Eu lembro que quando uma menina de alcinha na igreja, era um escândalo na minha época. O pastor ficava horrorizado, fazia até o sermão, né? 3 pontos, porque não deve usar alcinha, né? Brigava. Hoje, você vai na igreja, né? Não precisa nem falar nada, né? Eu até aconselho as irmãs, né? Coloca uma roupa e ore a Deus e fala: Senhor, esta roupa agrada o Espírito Santo que o Senhor nos deu? Essa calça, ela agrada o Espírito Santo que habita em mim? Porque essas coisas vão entrando e vão, no primeiro momento, causando um grande escândalo, mas vão sendo colocadas com uma certa insistência, e daqui a pouco são normais, e quando vemos, participamos destes hábitos, e a sensualidade vai se arraigando em nós, porque nós somos corruptos, e gostamos disso. Nós já achamos normal ir para a praia, né? E as mulheres colocarem biquínis, né? Normal. Um crente da década de 40 não acharia nada normal, mas hoje é normal. Normal. Né? Meus irmãos, eu sei que é normal, eu fui na praia, já vi, não gosto de ir em praia, não. Já vi, um dos motivos é por isso. Já vi. Mas não é normal, não. Não é normal, não. É normal você ver uma mulher com uma roupa que é equivalente à lingerie dela andando em público? É normal? Não é. É pecaminoso. É indecente, é impuro, é apelativo, é contrário ao pensamento que expressa as Escrituras sobre o que convém aos santos. Mas as mudanças sociais vão avançando e estas coisas vão sendo encaradas pelos crentes, pela igreja, como comuns. Nós nos escandalizamos quando observamos algumas práticas sexuais dos patriarcas, tais como a poligamia, que eram pecados socialmente aceitos. Vejam, pecados socialmente aceitos, não pecados aceitos por Deus, eram pecados. Mas não nos escandalizamos com os pecados que hoje nós aceitamos como normais. A falta de decoro, e a falta de decoro com as palavras. Se observamos o nosso vocabulário, há palavras que falamos como palavras comuns do nosso dia a dia, que tem uma conotação pervertida e pornográfica terrível. Isso é... Aí fala. No dia a dia, palavras que entraram na linguagem coloquial, palavras malignas, maliciosas, que não convêm aos santos, mas elas estão em nossa boca, porque elas vão se tornando coisas do nosso cotidiano. Vejam, meus queridos, que com isso eu quero mostrar para todos que a ação do nosso adversário ele tem uma coisa que o favorece. Ele tem muito tempo, né? Tem tido muito tempo para trabalhar. E ele trabalha direitinho. Ele vai devagar.
paulatinamente. Muda uma coisinha, muda outra, adquire um avancinho aqui, outro avancinho ali, e as coisas vão acontecendo, nós vamos reagindo no primeiro momento, mas no segundo momento vamos assimilando, e de repente estas coisas se tornam parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Com isso eu não vou ir para um extremo farisaico, né? Porque já tem fama de ser fundamentalista, eu não falo isso, pastor é fundamentalista não, ele é xiita, né? Fundamentalista é pouco, é xiita. Não vou ditar norma, mas eu fico observando aquela discussão do apóstolo Paulo, aquela discussão toda sobre o vestiário feminino, lá em 1 Coríntios 11, quando ele estava ali indignado que as mulheres se rebelavam contra a autoridade masculina, não querendo mais usar o véu, né? Usavam túnica, não queriam usar o véu, e aquilo era um comportamento que indicava que a mulher naquela época, naquele contexto, era uma meretriz. Mas Paulo não fundamenta o seu argumento em fundamentos sociológicos, nem culturais, ele fundamenta em argumentos teológicos, que é a hierarquia das pessoas na Trindade e a hierarquia da criação do homem como superior à mulher e a mulher tendo que ser submissa ao homem, e um argumento também espiritual da hierarquia na igreja entre o homem, a mulher e os anjos. E eu não entendo esse argumento, não entendo. Se alguém souber explicar, eu lembro que eu estava pesquisando no Rennes, e o Rennes fala, não sei o que é isso, porque o Rennes também não entende não, foi honesto. Por causa dos anjos que a mulher usa o véu. Aí chega o doutor Augusto Nicodemus, respeito muito, grande intérprete. Não, isso é uma questão sociológica, mas anjo tem o que a ver com sociologia? Os anjos lá de Corinto, tinha os anjos diferentes lá, que gostavam da tradição do véu, né? Era moda para os anjos a véu. Não tem nada a ver com sociologia, por causa dos anjos. Eu imagino Paulo escrevendo uma carta para nós hoje com relação simplesmente à nossa conduta no que diz respeito ao nosso vestuário. Homens e mulheres. Vivemos uma época do culto ao corpo, né? Homens que querem ficar fortinhos, né? Tem um até colocando silicone para um peitoral maior, né? Não tem? Tem. Fica bonitão, né? Sou um Adonis. Sai, as mulheres olharem, né? Esse homem olhar para mim, ele acha bom. Acha tudo bom, é uma confusão. Sodoma e Gomorra voltando. Mulheres querendo mostrar o seu corpo e ao invés de se contentarem com o decoro da maternidade e com as mudanças naturais do corpo que decorrem das fases da vida, ficam insatisfeitas, né? Aí tem que fazer mil plásticos, pegar o dia das missões, né? Ficar sabendo essas porcarias, né? Deus é tão bom que não deixa morrer lá na mesa de cerveja, que não morrer, vai para o céu de uma vez, aí já sendo filho, fica assim com essas porcaria, desculpa, estou sincero, né? Vou refrear um pouquinho, vou voltar aqui, esperar o remédio fazer efeito, respirei, pronto. Mas veja, jogando dinheiro nisto, numa vaidade infantil, buscando se preencher com essas coisas. Quando o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, diz que a mulher não deve buscar ser reconhecida pelo trato exterior. Não que a mulher não possa se embelezar, principalmente para o marido, né? Porque a mulher é engraçada, para sair fica toda linda em casa, chega lá cheio de bobs na cabeça, engraçada essa mulher, fica lá, depilando a perna, fica a coisa, o marido olha, meu Deus, você está precisando, deixa eu ver o jogo de futebol, deixa eu ver Série A2 do Paulistão, que tá melhor, né? Mas é interessante, para todo mundo ver, ele vai em casa porque está preocupado com isso. É engraçado. Mas por quê? Porque busca um preenchimento do seu eu interior, com um reconhecimento de uma beleza externa, como se isto pudesse trazer à mulher paz de espírito que ela deseja. Aí Pedro fala, olha, que seja o adorno da mulher o homem interior, um espírito humilde, submisso, temente a Deus. E é isto que atrai o marido, porque Sara foi submissa a Abraão, chamando-lhe de Senhor, e ela chamou Abraão de Senhor no coração, ou seja, mostrando que isso era uma atitude do homem interior, chamando-lhe de Senhor. E isto é que deu a Sara uma beleza, um charme tão maravilhoso que atraiu aquele homem, que ele ficou tão apaixonado por aquela mulher que ela tinha mais de 90 anos e Abraão estava ali procurando ela, né? De forma santa, coisa bonita. Já pensou?
90 e tantos anos, ele é apaixonado por Sara, a velhinha ali, né? Toda humilde, sincera, submissa, piedosa. Porque ele sabia, esta é a minha mulher. Essa aqui, eu falo, mulher, arma as malas aí, quem está indo para um lugar. Para onde? Não interessa não, o lugar que Deus mandou. E ela ia, caladinha. Agora vai para outro lugar. Ó, mulher, aquele rei que é você, vai lá. Mas Abraão, não, vai. E ela calada, não falava nada. Volta aqui, mulher, vai para lá, vem para cá. Calada, né? Qual é o testemunho de Sara? O silêncio de Sara. Qual é o testemunho de Jezabel? A tagarelice de Jezabel. Jezabel só fica lá. Faz isso, mata isso, pega aquele, mata ele, manda o casamento, vai lá. Perturbava. Elias entrou em depressão no pós de Jezabel. Entrou em depressão. Ele disse, eu quero morrer, não aguento Jezabel mais. Deus me leva. Ou mulher. E Jezabel gostava, né, de se mostrar, usar joias, aparecer. Eu imagino que Jezabel é uma perua da Idade Antiga, né? E a Bíblia descreve ela dessa maneira. A mulher é a mulher moderna, Jezabel, né? Ativa, líder, política, perseguidora, aquela mulher empreendedora, né? Que passava por cima de tudo e de todos, né? Deixou o pobre do Elias deprimido, coitado. Eles enfrentou todos os profetas de Baal, não conseguiu enfrentar Jezabel. A Acabe não dava conta de Jezabel, morria de medo de Jezabel. Sara tem um testemunho belíssimo pela sua piedade. Minhas irmãs, o que atrai o seu marido é a sua piedade. Sua piedade. Não é o adorno exterior, porque o adorno exterior sempre vai ter alguém mais bonito lá fora, pode ter certeza, porque essas coisas passam. O tempo é implacável, a gravidade ela é terrível, ninguém a revoga. Não tem jeito, vai ficar feia, não tem jeito. Você vai ficar feio. Ah, fulano é bonito, não é bonito, ele está bonito. Esse é o consolo meu que sou feio. Ninguém é bonito, ele está bonito, vai ficar feio demais. Vai ficar feio. E o feio fica rindo aí, ó. Ficou igual eu lá. E aí? Ah, fulano é tão forte. Não demora. Um dia ele fica barrigudo. Espera. Se não ficar barrigudo, quer ver magrelo, todo pelancudo. Vai ficar, não tem jeito. Nosso corpo é uma casca de barro por causa do pecado que nos sujeita. Mas nós tendemos a valorizar muito mais essa externalidade maculada pelo pecado, ao invés de valorizar o homem interior que se reveste de glória e que se fortalece no Espírito Santo e que nos encaminha para a promessa de um corpo incorruptível que haverá de transmitir toda a beleza da glória de Deus em nós. Temos caído, meus irmãos, nas esparrelas e nas mentiras do mundo, admirando aquilo que não pode nos dar verdadeiro contentamento e prazer. Essa é a verdade. Em seguida, nós devemos entender o que então este mandamento nos proíbe. Em primeiro lugar, diz ali o Catecismo Maior, os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério. O que é o adultério? É a relação de pessoas casadas com outras que não sejam o seu cônjuge. A fornicação, conforme diz Efésios 5,5, saber pois isto, nenhum incontinente. O que é incontinente? Incontinente é aquele que não espera a hora certa, aquele que está fornicando, aquele que está fazendo casamento sem ser, ou melhor, tendo relações sexuais sem ser casado. Ele é incontinente, ele não se segura, ele não espera, ou então ele permite o abrasamento, e vindo o abrasamento, ele não toma a providência que Deus nos dá para conter o abrasamento. Qual que é a providência que Deus nos dá para conter o abrasamento? É melhor casar do que viver abrasado. Não tem outra providência. Assim, eu tiro o abrasamento de mim, eu nunca vou fazer uma oração maligna dessa. Tiro o abrasamento de mim, vai virar o quê? Não tira não, mantém, Senhor. Mantém. Mas, Senhor, me ajude a casar. Você pensou? Um adolescente, né? O Bruno, assim, um jovem, né? Um jovem viril, um varão espadaúdo como esse. Espadaúdo é costas largas. Chegando, orando, Senhor, tira de mim o abrasamento. Coitado, quem vai virar o Bruno? Então, Senhor, dá-me condições de ser um jovem fiel ao Senhor.
amar a minha noiva, casar com ela, e me dê muito abraçamento. Santo. Não é isso que nós percebemos no livro de Cantares? Meus irmãos, nós cristãos não somos contra o prazer. Nós somos a favor do prazer que não transmite ao homem e à mulher dano. Prazer sem dano. Prazer sem mácula. Prazer sem problema psicológico. Prazer sem ferimento da alma. Este prazer que nós queremos. Leia Cantares, veja que descrição do prazer da coabitação matrimonial feita naquele livro de forma tão sublime, tão bela, com figuras respeitosas, mas figuras eróticas, dentro de um erotismo santo, dentro do contexto do casal. Se vocês fossem casados, eu falaria de Cantares. Como não são, eu tenho que falar, não faça. Eu digo assim, quando eu vou falar para jovens solteiros, depois eu posso chamar o Éter, a gente faz uma palestra dessas ruas, a gente faz outra palestra ali. Mas para jovens solteiros a gente faz assim, não faça, não faça, não faça. Aí vem o pessoal casado, gente, pode fazer, pelo amor de Deus, faça, senão dá problema. Aí vem 1 Coríntios 7, né? Não nos prive mutuamente. É interessante como que o diabo é sujo, né? Ele quer nos fazer ser incontinentes quando devemos preservar a santidade com a virgindade. E ele quer nos fazer pessoas frígidas quando devemos preservar a castidade com a sexualidade. Como se preserva a castidade no casamento? Com uma sexualidade de um casal que expressa no leito matrimonial o amor que tem um pelo outro, mesmo em face a todas as conturbações e problemas que envolvem o dia a dia. Eles ainda podem se olhar, se amar e terem ali um prazer debaixo da bênção de Deus. Mas aí eles deixam as dificuldades o tomarem, né? E aí o diabo vai minando. Isso que é também um combustível do amor dos dois. Mas vejam, todo incontinente ou impuro, estes não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, se você comete qualquer impureza ou incontinência, isso é contrário à vontade de Deus, não tem parte no reino de Deus. Não estou dizendo que você não é salvo, estou dizendo que você tem que pedir perdão a Deus e pedir para que Deus te ajude. Deus vai te ajudar, porque este é o desejo de Deus para você, a sua santificação. O desejo de Deus para você não é te mandar para o inferno, não é te santificar. Então você tem que reconhecer que você tem pecado nessa área e pedir: Senhor, me ajude. Como que Deus vai te ajudar? Se você não está namorando, o Senhor vai te dar a pessoa certa. Herança e bens vem dos pais, mas a esposa certa vem do Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Tanto creio que Deus me deu. E eu feio desse jeito, Deus me abençoou. Eu era feio, mas eu orava. Antes de jejuar, Senhor, eu preciso casar, né? Senhor, eu quero te servir, mas eu vou pecar, eu quero casar. É igual aquela língua oportuna, né? Rava, né? Uma opção forte, né? Ou seja, colocando diante de Deus a minha condição pecaminosa e a minha necessidade. Mas nunca orei essa oração: Senhor, tira de mim o abrasamento. De jeito nenhum que eu vou orar uma coisa dessa, né? Não, Senhor, dá abrasamento para que eu tenha filhos, e que eles sejam servos do Senhor, que eu tenha uma família abençoada, e que eu veja os filhos dos meus filhos, e que todos eles andem no teu caminho, para a glória do teu nome. Essa tem que ser a sua oração. Portanto, não apenas o adultério, a fornicação, o incesto, a sodomia, nós sabemos que diz respeito ao homossexualismo, mas também, não vou entrar nesse assunto de forma mais detalhada, tipos de relações sexuais que não convêm aos crentes, entre homem e mulher, todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, desejos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, ou seja, as paqueras, os flertes, as conversas maliciosas, os olhares lascivos, né? Tem homem, parece que tem visão de super-homem, né? Das super-heróis. Olha a mulher se sente envergonhada, né? Mas tem uns que já se faz por onde, né? Que já deixam a sugestão. Mas se sente o cara que despira a mulher com os olhos. Isso é terrível, meus irmãos. Faça que Deus converta os seus olhos. Faça como Jó: Senhor, fiz uma aliança com meus olhos. Quando eu era adolescente, eu tinha esse vício.
Aí se eu vi uma mulher que me dá uma tentação, que eu ia olhar, eu já passava com a mão fechada, eu batia a cara no corpo, pelo menos não pecava, fechava o olho lá, não, né, pedir de retardado, tirar a roupa. Você viu o que tem na vista, eu vejo ninguém, só vejo sombras, corpos. Melhor do que pecar, brincadeiras à parte, mas temos que ter cuidado, porque quando nós começamos a estimular esse tipo de atitude, isso é como uma chama que não se apaga, que nos consome. Uma coisa vai querendo mais, e mais, e mais. E onde isso vai parar? Um abismo chama outro abismo. Começa com olhares maliciosos, daqui a pouco uma revista pornográfica, daqui a pouco uma pornografia, daqui a pouco você está indo numa boate, daqui a pouco, talvez você tenha um moleque que começou assim, está numa zona de prostituição, ou está amaziada com alguém. As moças, coitadas, elas vão nas conversas bestas, se você me ama, se você me ama, com uma aliança no meu dedo, me leva para a igreja, conversa com meu pai, e aí eu vou ver se você me ama, e pronto, eu me amo assim, acabou. É assim que tem que ser, né? E pronto, é jogo duro. Ama, com a aliança aqui, na mão esquerda, na direita não, na esquerda, assina um papelzinho, conversa com o papai, aí a gente vai ver o que é amor, porque amor se prova com atitudes que correspondem àquilo que falamos. Este é o amor bíblico. O vestuário modesto, a proibição de casamentos lícitos. Você não vai casar porque você é muito novo. O pai que faz isso peca contra este mandamento, proibir casamento lícito. Mas por que não vai? Não é pobre, vai proibir pobre casar? Cuidado dos pobres. Eu estou cometendo um crime, me prende, eu sou pobre, eu casei, me prende. Você é pobre para casar. Pai, eu sou pobre, não sou aleijado, eu vou trabalhar. Minha esposa também vai trabalhar. Sou pobre e não sou aleijado. Vamos trabalhar. E lembro que o certo pastor me perguntou assim: mas você vai casar para o seminário? Não tem jeito de passar dificuldade. Não, você faz o quê? Não deve ter acabo, tem que comer arroz, feijão com lata de sardinha? Isso aí não sabe, não. Não estou morando na África. A gente conhece, passar por um tempo, a gente vai crescendo junto, vai melhorando aos pouquinhos. Dificuldade nenhuma nisso, não. Aí os pais chegam num patamar, eu falo com uma reunião de casa, eu dizia isso, os pais chegam num patamar que a maioria deles, para chegar ali, gastou muitos anos e querem exigir que os filhos tenham o mesmo patamar. Meus irmãos, isso não faz sentido. E é interessante, nós podemos notar que aqueles que se colocam debaixo da disposição de Deus, casam-se novos, batalham juntos, chegam neste patamar de prosperidade mais cedo. Muito mais cedo. Deus os abençoa. E por coisas mesmo naturais, eles aprendem a administrar melhor a vida, o trabalho, o dinheiro, devido às necessidades que a própria família impõe, as responsabilidades que surgem. Então, a proibição de casamentos lícitos, a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis, frequentar esses lugares, os votos embaraçadores de celibato, alguém fazer um voto de celibato sem ter a condição de cumpri-lo, porque não foi dado este dom da parte de Deus, a demora indevida do casamento, conforme diz Paulo, é melhor casado do que viver abrasado, né? Isso vai demorando, vai procrastinando. Geralmente, pode ser que não seja o caso de alguns aqui, mas 90% dos casos, questões econômicas. Meus irmãos, Deus não age conforme os padrões do mundo. Você tem que tomar o primeiro passo, fazer aquilo que diz respeito às suas ações, trabalhar, buscar alguma fonte de renda, mas tomar o primeiro passo e aguardar que Deus haverá de abençoá-lo. Não fique esperando que está pronto, cair do céu, não, que não acontece assim com a maioria das pessoas. A demora indevida do casamento, ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, que é outro pecado que se consumou em nosso meio, como um pecado socialmente aceito. Só há 2 casos de divórcios que a Bíblia permite: o divórcio por causa de adultério, o divórcio por causa de abandono. Quem se divorcia, sendo a parte inocente, ou seja, aquela parte que foi vítima do adultério, do abandono, este tem direito de casar. Aquele que não é a parte inocente, este se casa e está em adultério.
está em pecado contra Deus, e acabou. O Estado pode ratificar, a igreja pode ratificar, mas nos céus não será aceito. Diante de Cristo está em adultério. Não tem como, não há negociação. Leia Mateus capítulo 19, você verá isso claramente, também 1 Coríntios capítulo 7. Os cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos indecentes, lascivos e todas as demais provocações de impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Tudo isso caracterizam as transgressões deste mandamento. Concluindo, não é necessariamente ficar aplicando, porque tudo que foi dito aqui já são aplicações muito claras, e esse assunto, quando ele se torna muito aberto, nós caminhamos numa linha tênue entre coisas escrachadas e que não convém dentro de um âmbito cristão. Mas as coisas foram ditas da forma como deveriam ser ditas. Nós vimos e sabemos no que temos pecado. Sabemos naquilo que precisamos da graça de Deus para nos dar força para cumprirmos aquele que é o propósito de Deus para nós, que é a nossa santificação. Se você tem sofrido com o abrasamento, Deus quer que você case. Mas para isso você tem que lutar contra a pornografia, tem que lutar contra os olhares impuros, tem que lutar contra os palavreados maliciosos, tem que lutar contra o vestuário decoroso, tem que lutar com toda a sua força, e principalmente com a força que o Espírito Santo te concede, contra todo tipo de pecado que mancha sua vida nesta área, e suplicar a Deus a forma correta para sair desses pecados, que é o matrimônio. Sabe, meus irmãos, que se você decidir a coisa certa, o pessoal vai te desanimar. Aí se quiser ficar animado, conversa comigo. Eu te animo demais. Cara, você vai animar, já beleza. Né? Vou te animar, mas a maioria vai te desanimar. Muitos vão te desanimar. Não digo a maioria, mas muitos vão te desanimar. Não, você está muito novo, muito perigoso. Você não sabe o que vai ser amanhã. E papapá, não sei. Mas, meus irmãos, se você sente que Deus tem te provido uma pessoa para estar ao seu lado, que Deus tem te dado o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, pela palavra, tem te concedido consciência dessa necessidade de santificação, tome em suas mãos as bênçãos de Deus. Não as despreze, porque a bênção de Deus é boa e não acrescenta peso sobre nós. Não ouça o que o mundo tem para dizer. Ouça o que o Espírito Santo te diz pela palavra e avalie os conselhos dos outros segundo o critério das Escrituras, porque conforme diz o apóstolo aos Hebreus, que digno de honra é o matrimônio, é algo honrado, é algo abençoado. E para completar ainda mais a bem-aventurança do matrimônio, é algo que é extremamente prazeroso. Falamos hoje de manhã da alimentação. Deus podia ter feito, né? Simplesmente uma árvore de pílula da NASA para nos alimentar. Ele podia ter feito uma maquininha para gerar filhos, né? Olha, Adão, você coloca a ficha aqui, puxa a alavanquinha, sai um Adãozinho, né? Podia ter feito alguma coisa assim, mas ele nos deu uma maneira extremamente abençoada, prazerosa, de transmitirmos todo o amor que temos pela pessoa que é carne de nossa carne, que é parte de nós, que é um conosco, e através dessa comunhão tão íntima e prazerosa, podemos repartir a imagem de Deus nas gerações futuras, que aumentarão ainda mais o nosso prazer na presença de Deus no contexto da família. Então, pense nisso, busque essas bênçãos da parte de Deus, você haverá de ver como Deus é bom para aqueles que o buscam. São ainda 9h30, vou fazer aqui, se o Rodrigo me permitir, 10 minutos de pergunta, pode ser, Rodrigo? Porque o pessoal tem a hora de trocar de roupa. Eu espero que eu constrangi ele, nem costurar a fantasia de mulher de gato para o corpo, mulher de gato para o corpo, né? Eu não foi essa intenção, não. Você viu que eu não fiz isso planejado. Está caindo o negócio, cada dia do dia do Senhor não foi planejado, não. Não foi nada premeditado. Alguma pergunta, meus irmãos?
sobre este assunto todas as suas palestras? Não temos pergunta sobre este assunto tão né? Pois não. Não já está com a vida resolvida, você nem pergunta. Não, ainda não está, né? Até outubro, né? Uma coisa que você falou no final, sobre é só um recurso que eu acho legal, vou aproveitar para explicar. É um recurso que a Clara tem usado muito para assistir filme. Eu imagino que muitos conseguem pelo menos ter um pouco de inglês. Aí tem um site que chama IMDb. E qualquer filme que você coloca lá tem um guia, que é muito bom. Chama Parents Guide. E lá fala tudo sobre o filme, questão sexual, questão até de violência. Tem coisas assim, explicando tudo que tem, desde o linguajar, eles falam o que o filme fala de forma bem direta. Acontece isso. Então essas coisas têm nos ajudado, a gente precisa, vamos assistir esse filme, aí a gente olha lá. Se tiver, não assiste. Se não tiver, depois é muito bom. Valeu. Mais alguma questão? Colocação, participação? Não? Pois não. A Bíblia diz que nós devemos obedecer nossos pais, nossas mães, né? No Senhor. No Senhor. Ou seja, há momentos que há um conflito de autoridade, né? A autoridade bíblica e a autoridade paterna. Esse conflito é muito claramente manifesto quando um pai e uma mãe proíbem que o filho vá à igreja. Não tem caso assim? A pessoa se converte, os pais não são crentes, proíbem. O que o filho deve fazer? Obedecer os pais ou obedecer o mandamento do Senhor? Nós entramos num campo que é chamado de desobediência piedosa, né? No caso do Estado é chamado de desobediência civil piedosa, mas no caso da família, desobediência piedosa. Você tem que colocar para os pais sua posição, né? Colocar, olha, minha posição é essa e essa e essa. Tentar de toda maneira, de forma tranquila, nunca debatendo, nunca ameaçando, nunca tentando ir contra a autoridade deles, mas colocar de forma firme e tranquila os seus motivos, dentro da sua convicção bíblica, se eles são crentes. E se eles são crentes, em oração também mesmo que não sejam crentes, pedindo que Deus os esclareça. Esse é a saída. Na maioria dos casos, vai acontecer os pais serem tocados por Deus, até ao perceber essa maturidade dos filhos. Colocar assim. Pode ocorrer um caso mais severo, que os pais sejam radicalmente contra, né? A se tomar essa atitude. Aí tem que se analisar caso por caso. Não vou dar aqui um veredito. Tem que se analisar caso por caso. Mas a primeira atitude é essa: conversar, tentar levá-los a entender suas ações, porque às vezes o pai pensa que o filho está indo na empolgação, né? Na empolgação, naquela paixonite de verão, né? Ah, não, o filho está ficando doido, isso aí é coisa de jovem. Eu vou dar uma pressãozinha aqui, um aperto, vai passar 2 semanas e ele esquece isso. Né? Então tem pai que acha que é isso. Outros pais vão dizer, não, isso é empolgação, eu vou dar a corda que ele vai desistir sozinho. Tem pai que faz assim. Né? Mas, quando os pais, via de regra, começam a perceber uma certa seriedade, maturidade, eles, se forem pessoas crentes, eles tendem a aceitar. Se não forem crentes, mas minimamente de bom senso, elas acabam também aceitando. Falam, não, faz sentido o que estão falando, parece maduro. E no caso extremo, né, aí tem que ser caso por caso. Vou bater martelo aqui não, quero criar kamikaze aqui não. Né? Vou passando uma dor de xingar. Eu vou levar para esse lado. Pois não. E ele é a parte culpada. Eu vou dar a opinião da Comissão de Intervencionista, que eu também compartilho. A parte culpada, ela não pode casar mais. Porque não existe mais casamento, existe adultério. Pode até ter um casamento reconhecido pelo Estado, mas não é reconhecido por Deus. Vamos dizer, o Estado amanhã reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. Deus reconhece esse casamento? Não reconhece, não é casamento. Agora, o Estado reconhece o casamento de uma pessoa que adulterou e como parte culpada
divorciou e agora ela casa. O Estado reconhece esse casamento? Reconhece. Deus reconhece? Segundo o que diz na Bíblia, não. Ela tem adultério. Quem casa com a repudiada comete adultério. Ponto. Quem que é repudiada? Veja, repudiada não é divorciada. Porque o divórcio é uma anulação do casamento anterior, dando à parte divorciada o direito. Agora o divórcio que tem a chancela de Deus, dando à parte divorciada o direito de contrair um novo casamento, já que o outro casamento foi anulado. Agora, repúdio, o que é essa parte repudiada? É aquela que é a parte culpada, que não tem direito a divórcio. Portanto, se for um servo de Deus, é igual ladrão na cruz, né? O Espírito Santo vai agir, vai reconhecer o erro que cometeu e vai agora se segurar. Eu conheço, vou dar um testemunho. É bacana começar com crente, né? Crente a gente fica admirado, né? Porque eu tento pegar mais leve, aí o crente vem e me ensina. Como Deus tem agido na vida dele, eu fico com vergonha de mim como pastor dela. Ele fala, não, vamos ver o que a gente faz. Eu parei de falar isso. Quando eu conheci o senhor, ele falou assim, Gustavo, eu sou divorciado. Mas quem divorciou de minha esposa? Ela divorciou por causa de questões nossas lá, não dão bem, mas ela nunca me traiu. Ela não me abandonou, eu nem permiti que ela saísse do nosso lote. Construí para ela lá, tinha um comércio nosso, dei para ela ficar com esse comércio, para que ela não se perdesse, para que ela não tivesse o contato com as filhas, para que a família tivesse um vínculo, mas nós não somos casados, somos divorciados. E eu tenho temor da parte de Deus, porque eu não tenho direito de casar de novo. E nunca vou casar, porque agora eu conheço o Evangelho. Antes eu tinha um temor por causa de um sentimento humano, natural, que Deus já estava agindo em mim. Mas agora eu reconheço quem é Cristo, eu nunca vou me casar. E Deus vai me dar força para não precisar disso. Falo desse jeito. Você é crente, né? Mais que eu. Então Deus te abençoe, meu irmão. Que maravilha, que homem de Deus. Deus te abençoe. Então veja como um crente pensa. Agora essa pessoa está ali, ele fosse que hoje quer casar de novo, amanhã quer casar de novo. Meus irmãos, quem que ele está enganando? Está na Bíblia. Foi lá, fez o casamento de novo, casou de branco, veio o Aguinaldo, jogou florista, jogou flor, chamou violino, tocou bonitinho. Para Deus aquilo ali não representa nada. Ele fez aquilo ali para os homens verem, para a cidade ver, esse papelzinho bonitinho. Aquilo é uma relação de adultério legalizado pelo Estado promíscuo, que é o Estado brasileiro. É só isso, nada mais. Fica chato, pastor, falar isso hoje, porque é outro pecado que já ficou socialmente aceito, né? De pouco tempo para cá. Rapidamente, falava divorciado há 10 anos atrás, né, Eduardo? Era um escândalo na igreja. Hoje, falar contra o divorciado é um escândalo, manda o pastor embora. Está ficando ao contrário já. Mas a verdade é essa, está em adultério, acabou, não tem como. A confissão de fé, então, nos alerta claramente que, havendo divórcio, deve haver um processo. O processo na época da confissão, onde o Estado era unido com a igreja, era um processo civil. Porque a lei civil era uma lei regulada pela lei moral dos 10 mandamentos. Mas hoje, já que nós estamos no Estado laico, o processo tem que ser eclesiástico, para que se apure quem é a parte inocente e quem é a parte culpada, dando à parte inocente o direito de contrair novas núpcias e orientando a parte culpada, caso não seja de maneira nenhuma possível a reconciliação, a não se casar de novo, porque se fizer, comete adultério. É isso que a igreja deve fazer, segundo a orientação da Bíblia, conforme expressa a confissão de fé. Então é muito sério. Por isso, meus irmãos, nesta área, nesta decisão, primeira coisa, case-se no Senhor. E casar no Senhor não é casar com quem é igreja, não é casar com quem é crente de verdade. Primeiro, seja crente de verdade, case com crente de verdade. Aí Deus vai abençoar seu casamento. Mas não faça bobagem nessa área. Pois não, mano. O senhor Mateus falou o seguinte, na entrevista, como que resolveria nas igrejas o problema do casamento homossexual? Aí ele falou o seguinte, questão de tempo, a igreja combatiu o divórcio por geração. O casamento homossexual vai ser da mesma forma. Hoje ela recebe os divorciados por dentro, ela faz casamentos divorciados. A questão do casamento. Guardadas as devidas proporções, é igual então biquíni na igreja. Eu falo assim que um dos mais traumas da minha vida, foi um dia que eu fui convidado para ser preletor
provavelmente uma igreja, que eu não posso contar qual, uma igreja presbiteriana. Aí cheguei no de carnaval, achei que estava na casa do Big Brother, né? Ficavam todas as moças muito bem torneadas, de biquínis de oncinha, tatuagem tribal e piercings com o corpo bronzeado nas espreguiçadeiras, né? De bruço, os rapazes malhados, depois brincando na piscina, pulando, se agarrando, toda inocentemente. Eu falei, me manda no paredão, pelo amor de Deus, que eu quis ir embora, sem brincadeira. E era perto da estrada, eu queria pegar um ônibus e ir embora, eu fiquei desesperado. No primeiro dia, só que eu era preletor, mas me deu vontade de ir embora, eu era preletor. E aí, chegou a noite, teve a festa, chegou as meninas com as lycras assim, bem sensuais, umas mini saias daquele papel crepom, vestida de mini, puxando o trenzinho da galera. Não sei das mãos, tal, rebolando as chacretes, né? Mas Jesus, não, Deus me perdoe, as diabetes. Diabetes é porque elas têm problema com glicose. Aí, passando as diabéticas lá, meus irmãos, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que eu fazia, se eu saía correndo, se eu entrava para dentro do campo, se eu entrava no rio, tinha lá saído nadando para ver os caras do horizonte, não sabia o que fazer. Aí pedi para Deus me acalmar, orei, preguei, eu fiz, gostaram da pregação, resisti bravamente, fui acometido pelo enxame desses bichos que tem aqui no campo também, aqueles bichos demoníacos, falando daquilo, um rachudo, meu pé ficou desse tamanho. Então, não tinha negócio lá, aqueles antialérgicos, minha garganta começou a fechar, daí edema de glória, eu pregando a garganta fechada, eu torto lá na Big Brother, eu falei, meu Deus do céu, o que você mandou para esse lugar? Aí fui, deu tudo certo, eles gostaram, fui embora, aí eles me ligaram, pastor, você podia vir aqui de novo? Ah, não tem que levar minha roupa para mudança de faixa, lógico que eu não menti, né? Mas graças a Deus tinha compromisso com eles queriam, eu não posso esse mestre, não, porque eu não tenho compromisso. Meus irmãos, numa acampamento de uma igreja, mais do que centenária, presbiteriana, desse jeito. Pois não. Cláudio, depois Marco. Ah, tá. Primeiro aqui, depois lá. Tem pecado. Tem uma teologia picareta, né? Que fala que casamento é quando dois se decidem a morar juntos e coabitam. Aí eles pegam um texto lá de Isaac, né? Com sua esposa, sua prometida, com sua Rebeca, né? Ah lá, Isaac foi para a tenda da sua mãe e pronto, casou. Meus irmãos, vejam que num ambiente que não havia um Estado instituído, um ambiente de uma cultura tribal, já havia um casamento formalizado por uma cerimônia de contrato. Quando que Isaac casou? Isaac casou quando Damasceno Eliezer, após fazer juramento a Abraão, busca uma noiva para Isaac, junto aos seus parentes, encontrando a noiva certa, ele paga o dote, a família aceita que ela se case, dá a mão dela, ela consente dizendo sim, e ali ela está casada. Isso é um casamento por procuração. Existe essa figura no direito moderno? Existe, né? Existe desde o direito tribal lá de Abraão. Isaac casou por procuração. Então, Rebeca, ela não veio solteira, ela veio casadinha da Silva. Ela veio Rebeca da família de Abraão. Já veio esposa de Isaac. Então ele simplesmente fez o quê? Ele fez o ato de consumar o casamento, que já havia sido celebrado, com um dote e com a palavra dela de aceitação. Ela já veio casada. Então veja, mesmo no âmbito tribal, em que não havia ainda uma organização instituída como Estado, o casamento já se fazia por uma celebração de contrato, que envolvia as partes, sendo maiores e capazes de dar o seu consentimento. Hoje, quem que regula os contratos dentro de um Estado? Quem que faz essa regulamentação dos contratos? É o Estado. Então, o casamento é uma figura do Estado. Eu, por exemplo, não casei na igreja, eu sou calvinista não casei na igreja. Isso é coisa de católico. Nada contra, eu faço casamento. Se gosta de ser católico, eu faço casamento. Tá? Só não faço nota cruz, que também é pedir demais para calvinista, né? Mas caso, aquilo ali para mim é profanação do culto. Coloca música popular, entra noiva, aquilo ali transgride o valor do culto até o extremo.
Para mim, um calvinista fazer um casamento, meu coração até sangra de tristeza. Eu falo, Senhor, tem que aturar o seu povo nas suas criancinhas. Eu faço. Me chama, eu faço. E o povo gosta do nosso casamento. Meu casamento só falo 10 minutos. Eu falo, mas eu cheguei em casa, o casamento é bom. Porque eu fico tão assim, né, que eu vou falar bonito, falar rápido e ir embora. Né? Eles me chamam de novo. Tem ano que eu faço 10, 12, 15 casamentos. Né? Faço muito casamento. Para um pastor auxiliar é muito casamento. Mas eu casei no civil, porque quem celebra o casamento do Estado, como que era feito lá nas igrejas reformadas? Aí é igual quando apresenta a pessoa que está com bodas de prata. Olha, irmão fulano de tal casou essa semana, no culto dominical. Vem aqui à frente, ora por ele, senta lá e acabou. Não tem gasto com isso, com vestido, com florista, com essas porcariadas todas. Só que acaba com a indústria do casamento. Quando eu falo isso, o povo da indústria do casamento morre de raiva, né? Morre de raiva. E aí as meninas com sonho de Cinderela também morrem de raiva. Mas não tem problema ter o sonho de Cinderela. Vai para um sítio, veste Cinderela, entra na carruagem de cavalo branco, mas não profana o culto de Deus. Faça sua fantasia lá na Walt Disney, né? Tira foto em Bruxelas, faz o que quiser, tem dinheiro para isso, pode ficar à vontade, vai para Viena, tira foto nas fontes, um vestido branco, princesa, um violinista tocando a graça, faz, não tem problema, faz um book, mostra aquele filme, todo mundo adora ir na casa da pessoa que casou, para ver aquele filme maravilhoso. Eu amo ir na casa de quem casou, ver aquele filme todo, né? É o melhor prazer que tem na vida, né? Ir na casa de amigo, acabou de casar e ver um filme do casamento. Coisa linda. Ver o filme. Aí, e pior que ver o filme sempre pausando, né? Aí pausa, o filme tem 1 hora, dura 5, né? Eu sou louco, só. Aí a pessoa sai, a música era amendoim, música adianta. Ah, mas tinha parada aqui. Nem pensa em voltar. É desespero. Não tem problema ter fantasia. Não tem. Eu não casei na igreja, mas a gente fez uma jantada da família, minha esposa vestiu de branco, tirou foto, fez o que quis lá, dentro do orçamento de envolve permite, fez o que quis. Tivemos um jantar, bonitinho, papapá, mas eu não profanei o culto a Deus. Como calvinista, eu não vou fazer profanação. Fazer do culto um ambiente que seja centralizado nos noivos. O culto é para Deus, não é para noivo. Essa é a minha consciência para com Deus, mas não vou entrar mais nesse assunto, né? Senão é muito polêmico. Claro, vamos lá, a Cláudia, perguntar, depois o Alma, depois o Neto, depois o último vai ser. Mas o último vai ser o Edson. Então, olha, a Cláudia, o Alma, o Neto, o Edson. Ah, não, tinha a Juliana, né? Depois da Cláudia, a Juliana. Cláudia, Juliana, não. Então vamos lá, Cláudia. Pois não. Olha, aí entra-se numa questão teológica da definição do que seja abandono. E a maioria dos teólogos entende que a agressão física caracteriza um abandono. Muitos teólogos entendem isso. Temos outros pastores aqui que podem opinar, fiquem à vontade, mas o abandono, não, para alguns teólogos, não é tipificado apenas no fato do abandono físico, aquela pessoa some, né? Isso é um abandono. Mas também a rejeição do outro é um abandono, porque quando Paulo fala de abandono, ele fala daqueles maridos que proíbem as esposas crentes de serem cristãs. Neste caso, é permitido o divórcio, e isso caracteriza uma espécie de abandono. A agressão física também pode ser caracterizada como abandono. É por isso, meus irmãos, que estas coisas têm que ser tratadas por homens santos, cheios do Espírito Santo de Deus, piedosos, no conselho da igreja em oração, numa esfera privada e com muito cuidado para caracterizar o que aconteceu, se aquilo é de fato caso de divórcio ou se é possível uma reconciliação, e se há um divórcio, qual é a parte culpada e qual a parte inocente. Então a agressão, no meu modo de entender, pode caracterizar o abandono. Não sei se é a opinião dos meus colegas pastores aqui, também o senhor pensa, reverendo Miguel e reverendo Arco? O critério é esse mesmo. Primeiro, separa quem está sendo agredido para poupá-lo, mas tem que primeiro saber se pode haver uma restauração do culpado. Não é simplesmente que o pessoal hoje acha que, tipo assim, claro que é algo muito grave que a Claudia falou, né? Mas as pessoas dizem assim, divorciou, acabou, resolve, pronto. E dentro do ambiente cristão, tem um processo para ver se vai divorciar ou não. Isso. E o senhor pensa assim também? Pode, em alguns casos, a agressão pode caracterizar um abandono. Em alguns casos, a gente tem delegado para aprendeu o cara. Aí ele abandonou, porque ele tem 15 anos que não vem aqui em casa. Não quer dar uma
uma agressão que chega a uma agressão criminosa, aí abandona o mesmo, está lá, tem mês que não aparece aqui em casa, ele está lá no presente. Agora espera. Pois não, Juliana. Ó, não estou ficando lá. Mas isso. Aí eu pensei aqui no fio. Desculpa, Fernando. Eu sei que você está preso a gente. Essa da igreja? Ah, de qualquer lado. Então. Eu abandono. Isso. Não, é a prática do adultério. Pronto, prática do adultério. Prática, não é? Senão, todo mundo pode divorciar, né? Na hora que quiser. A prática do adultério. Não é a intenção do adultério, é a prática do adultério. É a consumação do adultério. É óbvio que essa consumação não quer dizer necessariamente uma relação sexual com uma outra pessoa que seja um cônjuge. Pode ser qualquer impureza, né, que envolva o cônjuge num casamento com outro, uma terceira pessoa. Mas é prática. Aí Jesus está falando sobre prática. Não só apenas intenções do coração, porque nisso todos nós pecamos. Seria impossível ter um casamento que não fosse, de fato, que encaminhasse para o divórcio. Agora, claro. Da polícia não. Não, da igreja. E ele justifica a segunda função dele, alegando que a primeira foi antes de se converter. Então, ele divorciou por motivo não de adultério, se casou de novo e é oficial. Como que fica esse caso? Nesse caso? Está errado, porque o casamento não é uma coisa da esfera da graça especial. Se ele fosse católico, olha que interessante. Ele está usando o conceito católico, né, para justificar. Você se divorcia. É permitido pela Igreja Católica divorciar? Não. Se você divorciar, você nunca mais toma comunhão. Mas você se divorcia. Vamos dizer que o Reverendo Duarte se divorcia. Aí ele se converte ao catolicismo. Está piorando, né? Converte ao catolicismo. Chega no catolicismo, casa de novo. Pode casar de novo? Pode, porque para o catolicismo, todo casamento que não foi realizado entre católicos na Igreja Católica e que teve ali o sacramento celebrado, não é casamento. Portanto, o protestante está em concubinato, não é casado, segundo a teologia católica. Porque o casamento não é da esfera da graça especial, da graça comum. Se houve um casamento ratificado pelas autoridades competentes para isso, que é o Estado, então ele era casado. Se a igreja presbiteriana reconhece? Não vou entrar nesse ponto, não, porque a igreja presbiteriana tem pouco tempo que estava reconhecendo até relação de concubinato, né? No Supremo Conselho, reconhece, olha que lastro. Que não é casamento, concubinato não é casamento. Não é casamento. Não pode. É uma idiotice, não é mau tamanho. Mas, infelizmente, vai aguentando. Eu digo que aí reconhecer casamento gay, a gente vai embora, a gente sai. Quando vai esses pecadinhos assim, a gente vai aguentando, né? Você quer dizer, vai caminhando, vai aguentando. Ai, meu Deus, tem misericórdia, vai orando pela igreja. Mas, não é casamento. Ele divorciou e o que contraiu. Se ele não era parte inocente, se ele traiu a primeira esposa, divorciou, ele está em adultério, bom. Infelizmente, essa é a verdade. Agora o neto, né? Nosso amigo. Não, e agora então o Edson, o último. Passou também? Então, terminamos por hoje. Muito mais. Michele, terminou. Você perguntou para mim ali. Não, o Rodrigo bateu a cara dele. O Rodrigo é bravo, Michele. Daqui a pouquinho eu te respondo em particular. Vamos orar então? Já para falar com o Rodrigo? Senhor Deus, Pai, graças te damos pela reunião que tivemos aqui, pela palestra da tua palavra que foi pregada. Pedimos ao Senhor que complemente esse ensinamento na mente e no coração dos teus filhos, dando a eles sempre temor pelo Senhor e desejo de fazer a tua vontade. Livra o Senhor da prostituição, da impureza e do adultério. E dê a eles, ó Deus, casamentos santos na tua presença, para que eles, ó Deus,
que o Senhor tem chamado para uma vida de solteiros, que o Senhor os conserve em pureza. Para aqueles a quem o Senhor tem chamado para uma vida de casado, que o Senhor lhes dê uma família abençoada, uma pessoa que seja crente e que eles possam, ó Deus, ser um fundamento, um esteio, como família, para a tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.